De piada a gênio tático, Thiago Motta está revolucionando o futebol italiano com suas estratégias geniais. Motta implementou um sistema em que zagueiros viram meio-campistas, laterais defendem como zagueiros. E o goleiro, ele inicia o ataque, o atacante, o primeiro a defender. Mas por que isso funciona tão bem? Essa abordagem ousada fez com que gigantes como Barcelona, Liverpool e principalmente a Juventus corressem desesperadamente para contratá-lo. Será que essa tática pode mudar o rumo do futebol europeu? E o que os outros grandes técnicos pensam sobre isso? Imagine esperar 60 anos para voltar à Liga dos Campeões. Foi o que o Bologna conseguiu. Graças ao plano audacioso de Thiago Motta, o time alcançou a segunda maior posse de bola do campeonato e ficou em terceiro no número de jogos sem sofrer gols. 17 jogos. Defensivamente, eles se destacaram como a segunda melhor defesa da liga. Tudo isso com um elenco considerado inferior aos seus principais rivais. Mas de onde ele tirou essa tática genial que deu tão certo? O Thiago Motta teve uma carreira brilhante como meio-campista defensivo, passando por grandes clubes da Europa, o que lhe deu a oportunidade de absorver diferentes estilos de jogo, permitindo que ele criasse um estilo único que combina a construção de jogo inspirada em Johan Cruyff, o ataque intenso da Atalanta de Gasperini, o contra-ataque veloz da Inter de Mourinho e a pressão pós-perda da bola da Alemanha de Joachim Löw. Porém, ao colocar em prática essa sua tática, Motta foi ridicularizado por muitos na Itália. Ele sempre afirmava que o seu esquema era o 2-7-2, o que somado ao goleiro resultaria 12 jogadores em campo, quando na verdade apenas 11 são permitidos. E a imprensa italiana, na época, não perdoou o treinador. São 12 titulares. Eu conto o goleiro entre os 7 do meio-campo. Ao colocar em prática seu esquema de jogo, foi um fracasso. Tanto que ele foi demitido rapidamente no Genoa. Foram 10 jogos e apenas 2 vitórias conquistadas. Mesmo assim, Motta não desistiu de suas convicções e conseguiu mostrar em seu novo clube, Bologna, que aquela era a tática que revolucionaria o futebol italiano. Contratado em setembro de 2022, ele implantou sua tática e rapidamente liderou a equipe em uma campanha histórica na Série A ao terminar em 9º na tabela, algo que não acontecia desde 2012. O bom desempenho fez com que Motta deixasse de ser uma piada na Itália para se tornar uma das sensações na Europa, inclusive com a chegada de propostas de outros clubes, como o do próprio Napoli, atual campeão italiano. Mas será que essa tática inovadora tem algum ponto fraco? Vamos descobrir o segredo por trás desse sucesso. Thiago vê o futebol de uma maneira diferente da maioria dos treinadores. Ele organiza o time de uma maneira única. Em vez de usar uma formação comum, ele coloca 2 jogadores na defesa, um meio-campo cheio com 7 jogadores, incluindo o goleiro, e 2 mais avançados. Parece um 4-3-3, mas com ajustes táticos únicos. Aqui está o detalhe. Thiago prefere encher o meio do campo com jogadores. Ele faz os atacantes recuarem para ajudar no meio, como se fossem mais jogadores de criação, e deixa os zagueiros subirem bastante ao ataque, algo incomum. Isso confunde o time adversário. Mas o que realmente ocorre quando os zagueiros avançam? Isso obriga o adversário a mover mais jogadores para defendê-los. Isso acaba abrindo espaço nas costas da defesa para os atacantes do Bologna receberem bolas longas e criarem perigo. Se o outro time tentar se defender com uma formação mais forte, Thiago tem uma resposta. Ele pede que os zagueiros avancem ainda mais, levando seus marcadores com eles. Quando isso acontece, o goleiro age como um zagueiro extra, ajudando a criar superioridade numérica, ou seja, mais jogadores do Bologna do que do adversário. Se o time adversário pressiona bastante, o Bologna tem sempre alguém livre para receber a bola e continuar o jogo com calma. E, ao contrário da maioria dos times que fazem contra-ataques indo direto para o ataque, Thiago prefere uma abordagem horizontal. Ele atrai os adversários para um lado do campo e deixa um jogador do outro lado completamente livre. Quando recuperam a bola, fazem um passe rápido para esse jogador, que tem espaço de sobra para avançar e criar uma jogada perigosa. No Bologna, Motta contava com um atacante que era o grande responsável por bugar completamente a mente e o esquema tático dos adversários, Zirkzee. Diferente do tradicional centroavante que fica preso à área esperando cruzamentos ou fazendo corridas em profundidade, Zirkzee era imprevisível.
Ele se movimentava por todo o campo, indo para áreas inesperadas, como se fosse um meio-campista extra. Isso confundia os adversários, porque eles não sabiam exatamente onde marcá-lo. Durante a segunda fase de construção, o Bologna costumava usar uma formação 3-2-4-1, criando uma espécie de caixa no meio do campo, tanto pelo centro quanto pelos lados. Isso permitia que eles sempre tivessem mais jogadores disponíveis do que o adversário, garantindo que alguém estivesse livre para receber a bola e progredir a jogada. No entanto, se o time adversário jogasse com uma linha de 3 zagueiros, poderia ser mais difícil para o Bologna manter essa superioridade numérica. É aí que Zirkzee entrava em ação. Com seus movimentos imprevisíveis, ele se posicionava de forma inteligente nessas áreas marcadas, escapando dos defensores e se tornando uma opção livre para receber a bola. Essa liberdade que ele tinha permitia ao Bologna continuar a avançar, mesmo contra adversários bem organizados, porque Zirkzee sempre encontrava espaços vazios, o que ajudava o time a manter o controle e chegar ao ataque com mais facilidade. Graças a essa tática inovadora, o Bologna surpreendeu ao conquistar o 5º lugar no campeonato italiano, garantindo uma vaga na Liga dos Campeões. No caminho, a equipe de Motta ainda venceu gigantes como Lazio e Roma, além de eliminar a Inter de Milão, seu ex-clube, nas oitavas de final da Copa Itália. O mais curioso é que o holandês Zirkzee, de apenas 22 anos, veio do Bayern de Munique por 8,5 milhões de euros como uma verdadeira aposta. Thiago Motta bancou o jovem e logo deu resultado. Em pouco tempo, o camisa 9 se destacou e virou um dos principais artilheiros da Série A, com 7 gols em 17 jogos. Hoje, seu valor de mercado já ultrapassa os 30 milhões de euros, provando mais uma vez que Motta é muito visionário. Não é à toa que gigantes como Manchester United, Chelsea, Barcelona, Liverpool e Juventus demonstraram grande interesse em contratar o jovem treinador. No entanto, foi a Juventus que saiu na frente e conseguiu levar Thiago Motta. Com a Juventus em suas mãos, ele tem chances de ser o grande nome a dominar o futebol europeu. Mas de onde vêm tantas ideias inovadoras? Durante sua carreira como jogador, Thiago Motta teve o privilégio de aprender com alguns dos maiores gênios táticos do futebol, como José Mourinho e Carlo Ancelotti. Sua trajetória é marcada por conquistas expressivas, incluindo títulos da Liga dos Campeões e campeonatos nacionais na Itália e na França. Essas experiências ao lado de gestores de elite não só moldaram sua visão de jogo, como também despertaram sua criatividade e inspiração para desenvolver suas próprias abordagens táticas como treinador. Nos últimos anos, alguns clubes europeus têm adotado estratégias ousadas, como o Chelsea, e eu acabei desvendando um plano secreto e genial dos Blues para dominar o futebol nos próximos anos. Quer saber mais sobre essa estratégia? Clique no card acima ou no vídeo à direita da sua tela para conferir. O que você acha das táticas de Motta? Deixe seu comentário. Você acredita que ele está mudando o futebol para sempre ou tudo isso é apenas um hype passageiro?